Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo, aqui da CITEM. E hoje eu estou aqui para fazer nosso plantão de dúvidas semanal, em que a gente tira as principais dúvidas que chegaram da aula de terça-feira, né, dos vídeos passados na terça-feira. Acho que vocês já me conhecem, já conhecem o Escritório de Evidências, mas para quem está chegando agora, e nunca é tarde para chegar agora, o Escritório de Evidências é uma iniciativa, um departamento relativamente novo da CITEM, que busca transformar a cultura da gestão pública para uma cultura baseada, com tomada de decisão baseada em evidências. E a gente tem feito diversas ações por esse semestre, né? Como os nossos seminários semanais, aí fica a dica para amanhã, às 2h da tarde, a gente vai ter o nosso seminário semanal, em que a gente traz pesquisadoras e pesquisadores acadêmicos para falar sobre a pesquisa deles, né? Pesquisas, obviamente, relacionadas ao tema da educação. Então, para fazer esse link com um conteúdo que muitas vezes fica só no grupo hermético, que é a academia, e não chega na ponta, não chega no servidor que efetivamente vai implementar, formular alguma política pública. Outra ação nossa, obviamente, é o nosso curso de Introdução à Análise de Dados e Excel, que é esse curso que a gente vem fazendo nas últimas 3-4 semanas. Porque a tomada de decisão baseada em evidências passa muito pela estatística, passa muito pelo Excel, que seria um programa que facilita a análise de dados, tá? Então, eu tenho os mesmos informes de sempre. A gente, assim que termina a transmissão aqui do Centro de Mídias, da terça-feira, a gente coloca e sobe os vídeos no YouTube, no nosso canal chamado Escritório de Evidências. Eu já vou mostrar para você no YouTube na tela. Então, você que... Eu sei que às vezes acaba ficando meio rápido, comigo falando ainda que eu falo rápido, mas aí no YouTube você consegue ver o vídeo, pausar, anotar, ir seguindo junto no computador, assistir quantas vezes quiser, voltar para ouvir só um conceito, enfim, dá para expandir muito a forma de adquirir o conhecimento. E o segundo aviso que eu sempre faço é: inscrevam suas dúvidas no formulário de avaliação de dúvidas, né? Então, é por meio desse formulário que, na terça-feira, eu leio todos os comentários e monto esse plantão de dúvidas que está sendo transmitido ao vivo hoje. Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu não tenho muito o que fazer aqui na quinta-feira. Então, tragam suas dúvidas, acho que sempre tem dúvida, para a gente conseguir tirar e saná-las hoje ao vivo aqui em todas as quinta-feiras. Falando em plantão de dúvidas, eu tenho um informe excepcional, extraordinário, que na semana que vem, as transmissões serão na terça-feira a aula e na quarta-feira o plantão de dúvidas. Então, na semana que vem, o plantão de dúvidas, excepcionalmente, extraordinariamente, vai ser na quarta-feira, tá? Então, anota na agenda que na quarta-feira que vem, às 3h30, a gente vai estar aqui ao vivo para sanar as dúvidas que foram transmitidas, dos vídeos que foram transmitidos na terça-feira. Beleza? Então, eu vou passar aqui, vou transmitir minha tela, compartilhar minha tela. Então, eu estou aqui no meu YouTube, minha conta no YouTube. Eu vou lá e escrevo Escritório de Evidências. Além de Evidências do Chitãozinho Chororó, a gente vai encontrar o Escritório de Evidências, que é o nosso canal. Eu já estou inscrito, mas você que está chegando agora e não está inscrito, você clica aqui esse botão e se inscreve. E aqui a gente vai ter todos os vídeos, e se você quiser ver por playlists, você clica aqui nesse botão Playlist, e você vai ter as aulas lá do módulo teórico, que é Introdução à Análise de Dados e Estatística Descritiva. Você clica aqui e vai ver todos os vídeos que foram transmitidos lá, inclusive os do plantão de dúvidas. E
o do módulo 1, que é esse módulo que a gente está fazendo nessa semana e na semana passada, que é de introdução ao Excel. Aí você consegue ver claramente todos os vídeos desse módulo. Curtir, se inscrever, em que você consegue fazer tudo aquilo que eu falei. Revisitar os conceitos, assistir pausadamente. Se quiser ainda mesmo diminuir a velocidade, alterar a velocidade, você vem aqui nesse detalhes, aqui no player do vídeo, clica detalhes, e velocidade da reprodução, você clica e altera conforme você for adequado para você. Se você quiser uma velocidade personalizada, você clica em personalizado aqui. Personalizado e vai diminuindo e aumentando. Beleza? Fica outro adendo, outro informe. Eu vou ensinar vocês a acessar os nossos documentos. Você pega os documentos utilizados nas últimas 2 aulas, né? A gente vem aqui na descrição do vídeo e você clica aqui nesse link aqui, você clica e vai abrir esse foi um ponto que chegou muito pelos comentários. Eu comecei a assistir a aula, eu fui buscar os arquivos e me perdi todo e não consegui mais acompanhar a aula. A gente vem aqui na aula 30/6, se você quiser os arquivos, os materiais das outras aulas, você clica na aula propriamente dita, você clica aqui na aula 3 e você vai ter os arquivos que foram utilizados. A aula 3 seria do vídeo 3, que foi o primeiro vídeo passado na terça-feira, e a aula 4, que foi o segundo vídeo passado na terça-feira. Então, você vem aqui, clica aqui, e você vai ver, conforme eu mostrei na terça-feira, você vai ver que tem 3 planilhas. A planilha dist, trocar planilha no Excel você vai ver no canto inferior esquerdo, tem várias planilhas, e você consegue alternar planilha a planilha. Você vai ter a planilha dist, que foi a base de dados crua, sem nenhuma resolução, que foi utilizada para construir os exercícios, e o gabarito, que você consegue checar se acertou ou não. Então, quando você for revisitar o vídeo 3, por exemplo, você abre esse documento aqui que está sendo mostrado no computador de vocês, no celular de vocês, e baixa e vai acompanhando o vídeo com o Excel aberto com essa base de dados, tá bom? Para baixar, você consegue vir aqui no canto superior direito e vai ter aqui um negócio chamado download e você baixa o seu arquivo. Beleza? Então, de informe é isso. Outro ponto que chegou aqui eu anotei as coisas que vocês falaram aqui no meu caderninho, tá? Então, outro ponto que chegou aqui é que eu já coloquei o vídeo do plantão de dúvidas da semana passada. Peço perdão, eu demorei um pouquinho mais, mas é que esses vídeos que são gravados na transmissão são editados, tem uma forma mais burocrática de disponibilizar o vídeo. Então, eu disponibilizei hoje, já está lá no nosso canal, o vídeo do plantão de dúvidas da semana passada. Esse vídeo desse plantão de dúvidas aqui vai ser provavelmente disponibilizado no meio da semana que vem. Então, se inscrevam para não perder o vídeo. Se inscrevam no canal do YouTube para não perder o vídeo, tá bom? Então, vamos começar o Excel propriamente dito. Eu vou abrir o meu Excel. Microsoft Excel. Para você abrir o Excel no computador de vocês, você simplesmente precisa achar onde está o arquivo do Excel e dá 2 cliques lá e você acha e você abre. Vai ter essa carinha aqui ao abrir o Excel. Não exatamente porque o Excel tem várias versões, mas você abrindo o Excel vai ser algo similar a isso, tá? Então você abre uma pasta de trabalho em branco ou algo similar, e você tem a famosa planilha eletrônica que a gente tanto quer saber botar a mão na massa, tá? Então, eu vou dar o zoom para facilitar a visualização de vocês, como sempre. E, infelizmente, não chegou nenhuma dúvida tão pontual. Então, eu vou repassar todos os conceitinhos que foram
utilizados um exemplo mais simples para fixar o que foi falado na terça-feira, que é uma introdução às operações matemáticas básicas no Excel, como fazer isso, ou seja, como começar a usar funções no Excel, e também funções estatísticas, como ver a média das suas notas, a variância das suas notas, a mediana, o mínimo, o máximo. Tudo isso foi feito, tudo isso a gente vai fazer, foi feito na terça-feira e vai fazer agora com um exemplo mais simples para ver se fixa a composição, tá bom? Então, eu vou criar minha planilha do zero. Então, vamos pensar que a gente tenha uma sala de aula com 25 alunos. Vamos pensar... Deixa eu começar a escrever. A gente clica lá no começão, que tem o ID aluno. A gente não vai ficar dando nome para aluno, não. Vão ser só 25 alunos numéricos, tá? Tem a nota da prova. Nota da prova, beleza. Nota da prova A. Tá? Beleza? Se eu quiser, vocês já sabem, se eu quiser aumentar a letra, você seleciona as células aqui que você quer aumentar a letra ou formatar, e você clica aqui no cabeçalho como você quer formatar. Eu quero colocar em negrito, então eu venho lá, clico em negrito, esperar o meu computador processar, e você já tem aqui em negrito. Lembra de novo, para deixar o tamanho da coluna da forma exata, do tamanho exato que precisa, você vai lá e clica entre as colunas, você clica dá 2 cliques, você já perfeitamente adequa o tamanho da coluna para o que está escrito na coluna inteira. Então, vamos começar. A gente tem o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4. Para eu não precisar ficar escrevendo 1, 2, 3, 4 até o 25, que vai demorar bastante, eu sou preguiçoso, então eu vou usar o Excel, vou fazer o Excel trabalhar para mim. Como a gente faz isso? A gente já falou sobre isso, a gente seleciona esse começo de ordem, esse começo de sequência, e pega onde, acho que vocês devem estar vendo o meu mouse, no canto inferior direito dessa seleção, o mouse ele acaba virando essa cruzinha preta. A gente vai lá e arrasta até os 25. E a gente criou esses ID alunos que vão de 1 até 25. Tá? E a nota da prova, para não ficar pensando a nota da prova para cada um, a gente vai invocar uma função que a gente já criou no plantão de dúvidas passado, que é a função aleatório entre. O que ele vai fazer, o Excel? Ele vai... Você vai dar para ele, Excel, por favor, retire de uma urna, por exemplo, números aleatórios entre determinado intervalo. Então, por exemplo, para uma prova que vai de 0 a 10, eu quero aleatoriamente dar notas de 0 a 10 para os alunos 1 até 25, certo? Então, para o aluno 1, o Excel ele vai pegar nessa urna, tem várias bolinhas lá, tem, na verdade, 10 bolinhas, de 0 até 10. O Excel vai pegar nessa urna e aleatoriamente vai tirar uma bolinha. E essa bolinha, foi 7, por exemplo. Então, aleatoriamente, o aluno 1 tirou 7. É isso que a gente está fazendo por trás dessa função, certo? E como a gente pede para o Excel fazer isso? A gente não vai pedir, por favor, Excel, faça isso. Não, a gente vai falar. Toda vez que a gente começa uma função no Excel, a gente sempre começa com igual. Então, quando eu falo Excel igual, ele vai entender que a partir de agora, tudo que eu vou estar falando tem relação a uma função dentro do Excel. E o nome dessa função é aleatório entre. E abro parênteses. Então, eu falo Excel igual. Aí o Excel já tem o seu alerta, ele pensa, putz, agora ele vai me mandar uma função. Tudo que tiver depois desse igual vai ser uma função. Ele vai ler como uma função. Aí eu coloco a função que ele quer. Aí ele vai, beleza, entrou na caixinha da função.
e você abre o parênteses para dar os argumentos dessa função. Quais são esses argumentos? Aqui, o Excel, no Excel, ele tá dando esse spoiler. O que são esses argumentos? O inferior e o superior. O limite inferior e o limite superior. Então, eu falo, Excel, tire números aleatórios entre... Aí o Excel fala, entre o quê? Ele pergunta para mim, entre o quê? Aí você tem que responder para ele. Eu quero que seja entre um limite inferior, que seria esse primeiro argumento, e um limite superior. No nosso caso, a prova vai de 0 a 10. Então, o limite inferior vai ser 0. Esse é o primeiro argumento. Para separar entre argumentos, eu aperto ponto e vírgula e eu dou o limite superior. E eu fecho parênteses. Então, agora, que eu fiz uma conversa, eu conversei com o Excel agora. Eu comecei, Excel, igual. Aí o Excel fala, beleza, Vinícius, você vai me dar uma função agora para fazer. Aí eu falo, aí ele pergunta, qual função? Aí eu escrevo. A função é aleatório entre. Escrevi com o meu tecladinho. Aí ele me responde, ele me pergunta, Vinícius, mas beleza, qual que vai ser quais que vão ser os argumentos? No nosso caso, da função aleatório entre, qual que é o limite inferior? Qual que é o limite superior? Para eu pegar os números aleatórios entre esse limite, entre esses limites. Aí eu vou lá e respondo. Para o nosso caso, é entre 0 e 10. E eu vou lá e aperto Enter para fechar. Então, aleatoriamente, para o aluno 1, o Excel jogou que ele tirou a nota 9. Se eu faço eu dou 2 cliques nessa cruzinha preta, ele vai fazer para o resto. Ele fez para o resto, bonito. Infelizmente, toda vez que eu fizer alguma função agora, em específico com a função aleatório entre, ele vai ficar rodando, ele vai ficar sempre aleatorizando. Então, eu vou lá e copio essa coluna e vou colar de forma especial. Eu aperto na coluna, aperto o botão direito do meu mouse e vou lá no colar especial e aperto colar valores. Aí ele esquece que aquilo tudo era uma função e tira uma foto no que foi aleatorizado e cola essa foto para gente. Então, valores, colou. Agora não vai ficar mudando. Antes a prova do aluno A, a nota da prova do aluno A era uma função aleatório entre, né? 0 e 10. Agora, vocês estão vendo que é 1. Ele esqueceu da função e agora apenas tirou o resultado dessa função, o que o Excel retornou com essa função. Beleza. Então, comecemos a brincar com as operações matemáticas. Vamos pensar... eu sei que não faz sentido ficar somando nota de cada um dos alunos, mas vamos pegar esses dois alunos aqui, o aluno 1 e o aluno 2. Como eu peço para o Excel somar a nota da prova do aluno 1 e a nota da prova do aluno 2? Como a gente vai fazer isso? Eu sei, no olhômetro, que 1 mais 7 é 8, né? Lá, vamos pegar a canetinha e fazer a soma. 1 mais 7 é igual a 8, certo? Então, vamos fazer o Excel me retornar essa soma. O que a gente faz? Lembra? Toda vez que a gente vai introduzir uma função no Excel, a gente começa com igual. Então, igual. Aí a gente coloca a nota da prova do aluno 1 mais a nota da prova do aluno 2, que é 7. E aperto o Enter. O que ele está fazendo? 1 mais 7 é igual a 8, certo? Só que eu quero que... geralmente a gente não faz desse jeito. A gente não coloca o valor propriamente dito. A gente coloca a célula. Então, vamos apagar aqui e apertar o igual. E a gente seleciona a célula que a gente quer somar. A gente quer fazer a operação. Então, eu aperto a célula B2, que é a célula que me dá... Lembra? Conceito de célula. B2. B2. É isso daqui, né? B2, que é a célula que me dá a informação da nota da prova do aluno 1, mais a célula que me dá a informação do aluno
da nota do aluno 2. 1 mais 7 igual a 8. Beleza. Eu não quero só somar, eu quero subtrair, por exemplo. Ao invés do mais, é a mesma coisa, Só que ao invés do mais, eu faço menos, né? Eu quero fazer a subtração. 1 menos 7 dá quanto? Menos 6, né? Eu sei que não faz sentido uma nota da prova menos 6, a não ser que tenha nota negativa. Mas a gente vai lá e faz a nota da prova do aluno 1, que está denominada pela célula B2, menos a nota da prova do aluno 2, que é a célula B3. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar, ao invés da subtração, do menusinho, eu vou colocar o asterisco do meu teclado. O que ele vai fazer? Ele vai entender que o asterisco ele representa a a multiplicação. Então, ele vai fazer 1 vezes 7. 1 vezes 7 é 7, né? Então, igual 7. Certo? Beleza? É a mesma forma. Eu começo com o igual, aí o Excel ele fala, putz, agora o Vinícius vai me pedir para fazer alguma função. Aí qual que é a função que eu quero que ele faça? Some, subtraia, subtraia, multiplique e divide, certo? E faça a divisão dos números. O que eu vou fazer? Eu já apertei igual, o Excel já começou a entender que eu vou pedir uma função. Aí eu vou falar, pega essa célula aqui, soma com essa célula. Então, pega essa célula aqui, do aluno a nota do aluno 1 da prova, e soma com a célula do aluno 2, a nota da prova do aluno 2. Se eu quiser ir indo aqui no exemplo, eu vou somando aqui. B2 mais B3 mais B4 mais B5 mais B6 e assim sucessivamente. Ah, e faltou a divisão aqui. Ao invés do asterisco, eu vou apertar a barrinha. A barrinha, ela vai me dar a divisão entre 1 e 7. Beleza? Então, beleza, de operação matemática é isso. Se eu quiser, por exemplo, raiz quadrada, eu vou apertar o igual, sempre eu começo alguma função com igual. E eu vou apertar a função raiz. E abro parênteses. O que eu falei? Foi a minha conversa de novo com o Excel. Excel igual. Aí o Excel fala, beleza, Vinícius, você vai me dar uma função. Aí eu coloco a função raiz. Aí ele fala, beleza, Vinícius, eu preciso... Então, qual número você quer que eu tire a raiz quadrada? Aí eu vou dar e colocar essa célula aqui. Ou qualquer outro número. Fecho parênteses. Ele vai me dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Se eu quiser a raiz quadrada de 7, é 2,64. Tá? Beleza. Então, esse é o geralzão, né? Esse é o geralzão de como introduzir funções no Excel. É com igual, você fala a função e o Excel ele vai conversando com você. Então, vamos pegar mais exemplos de funções que a gente vai aprendendo a usar. Óbvio que não precisa ficar decorando função por função. Óbvio que você acaba decorando uma ou outra que você acaba usando bastante. Mas decorar função, nosso cérebro, nossa mente foi feita para fazer outra coisa, né? Foi feita para pensar, não para ficar decorando função do Excel. Porque ficar decorando função do Excel, eu tenho um custo muito baixo de procurar essa função na internet ou no próprio Excel. Eu já vou chegar a como procurar funções no Excel. Mas vamos pensar soma das notas. Como a gente vai fazer a soma das notas da prova? A gente aperta igual, aí o Excel já... Ele vai,
ele vai me pedir alguma função. O que eu quero? Eu quero que some tudo isso daqui. Certo? Tudo isso daqui. B2 mais B3 mais B4 e assim vai. Só que, como eu falei, eu sou muito preguiçoso. Eu não vou ficar fazendo aqui. Já demorou um tempão para fazer do 2 até o 8, eu não vou fazer do 2 até o 26. Imagina se eu tivesse 1 milhão de linhas, 100 mil linhas, 10 mil linhas. Imagina isso. Eu vou invocar a função soma. Que é a função soma, o que ela faz? Soma. Então, igual soma, abre parênteses. Tá vendo? Ele é a minha conversa com o Excel. Excel soma, igual soma. Ele vai falar, beleza, qual número você quer que eu some? Aí eu posso ir apertando número por número. Lembra, entre argumentos, a gente aperta ponto e vírgula. Só que também vai demorar pra caramba, né? Ou eu posso arrastar e pegar um intervalo que você quer que some. Então, eu posso vir e eu seguro o botão esquerdo do meu mouse e vou arrastando até lá embaixo. Opa. E fecho parênteses. Foi. Somou as notas. Esse arrasto, mas imagina se tivesse 1 milhão de linhas, você não ia ficar arrastando até lá embaixo, porque senão, de novo, eu sou muito preguiçoso, eu não quero ficar arrastando tudo isso. O que eu faço? Eu seleciono a coluna inteira. Pronto, ele vai selecionar, ele vai somar tudo que está na coluna. Ou eu posso apertar aqui desde o começo e eu aperto Ctrl Shift para baixo. O que é isso? Ele vai arrastar até lá embaixo, selecionando todas as células, que foi o que ele fez aqui. Enter 106. Então, você, quando virar pro no Excel, você vai igual soma, abre parênteses, começa lá, Ctrl Shift para baixo, vai selecionar toda a sua coluna e vai fechar o parênteses e vai somar tudo. O Excel automaticamente vai somar tudo. Por que eu fiz a soma mesmo? Para fazer a média, né? Para fazer a média das notas. Lembra lá do conceito de média? O que a gente fazia? A gente somava todas as provas, a nota das provas, e dividia pelo total de alunos. Então, quantos alunos tem? Eu sei que tem 25 alunos, mas vamos fazer o Excel contar para a gente. Quantidade, alunos. Uma outra função aqui. Conte ponto num. E abre parênteses. Mesma conversa. Igual, o Excel já ligou o alerta falando, mostrando que o Vinícius agora vai me pedir uma função. Aí eu falo a função para ele, eu passo a função para ele. Excel, conta para mim os números, que é a função conte num. Aí ele me pergunta, então, qual intervalo você quer que eu conte se for número? Então, eu quero o mesmo intervalo. Eu começo lá de cima, Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionando, vai arrastando e selecionando todas as funções. Fecho parênteses, 25 alunos. O que essa função fez? Ele vai contar se for um número. Nesse caso, tudo aqui é número. Mas vamos supor que alguém tinha faltado. Aí esse cara aqui, ao invés de ser 7, é ausente. Faltou. Ao invés de ser 25, são 24. Certo? Então, aqui vai ser 7. Voltando. Certo? Então, ele só conta se for número nessa função. Eu pedi para ele, Excel, só me conta os números, tá bom? Ele falou, beleza, chefia, vou contar só os números. E o que era a média mesmo? A gente igual, divide a soma pela quantidade. Dividido por 4,24. Essa foi a média da nossa turma aqui, da prova A. Beleza, isso é fácil, né? Beleza, calcular a média aqui. Mas, vamos supor que a gente queira fazer mais rápido, ainda mais rápido. A gente usa a função igual média. É a mesma coisa. Excel, por favor, tire a média para mim. A gente vai lá, arrasta,
Ctrl Shift para baixo ou arrasta, fecha parênteses, 4,24. Entre fazer todo esse trabalhão aqui, somar tudo, dividir pela quantidade total de alunos e tirar a média, né? Quantidade dividido pela... Desculpa, soma das notas dividido pela quantidade, entre fazer a média desse jeito e fazer a média desse jeito, que é só a função média, eu fico com esse jeito, né? Mediana, lembra que era o centro da minha observação, da minha distribuição, ou seja, 50% dos alunos ficaram para a esquerda, ou seja, tiraram menos que essa nota, e 50% tiraram mais que essa nota. Eu uso a função med. Excel, por favor, tira a mediana para mim. Ele, claro, Vinícius, vou tirar a mediana para você. A mediana é 4. Como a gente pode ver isso no olhômetro? Para esse caso que tem pouca observação. A gente vai lá, filtra. Como a gente filtra mesmo, eu ensinei na terça-feira, a gente seleciona as colunas que a gente quer filtrar e aperta filtro. As primeiras entradas das colunas, né? E aperta no canto superior direito da tela, filtro. Filtramos. Vamos deixar a nota da prova crescente. Ou seja, ele foi de lá até baixo. Certo? A gente tem 25 alunos, a mediana é essa daqui. Ou seja, 12 alunos tiraram menos que essa nota e, pasmem, 12 alunos tiraram mais que essa nota. É o centro, exatamente o centro. Vamos fazer o primeiro quartil. Eu acho que está acabando meu tempo. Primeiro quartil. É a função quartil.inc. É isso? O que ele pede aqui? Ele vai pedir a matriz que ele vai tirar o quartil e vai pedir o quarto propriamente dito. Se a gente quer o primeiro quartil, a gente vai colocar a matriz, a nota da prova, ponto e vírgula, quarto. O que eu estou falando? Excel, por favor, tire para mim o primeiro quarto, me mostre o primeiro quartil desse intervalo todo aqui, que são as notas da prova dessa sala de aula. 1. Certo? O segundo quartil, qual que é o segundo quartil? É a mediana, ou seja, o que é o primeiro quartil, né? Até 25% da sala de aula tirou 1. Até 1, né? O resto, ou seja, os 75% restantes tiraram 75% restantes tiraram mais que 1. Certo? O segundo quartil, a gente vai fazer a mesma coisa e vai tirar o segundo quarto ao invés do primeiro quarto. Lembra? Quartil, segundo quartil igual a mediana. Por quê? O que é a mediana? 50% tiraram até a mediana, 50% tiraram a partir da mediana. O segundo quartil é a mesma coisa. É o segundo quarto, né? 50%. Terceiro quartil. Quartil.inc. Terceiro. 7. E o quarto quartil é o máximo, né? Vamos ver o mínimo. E o máximo. Acho que é isso. Mínimo. Eu tô passando rápido. Ó, vamos... Calma. Eu escrevi mínimo de novo. Então, eu estou escrevendo rápido porque é tudo a mesma coisa. O jeito que o Excel lê a sua função é a mesma coisa. Qualquer função. Por quê? Você vai lá, aperta igual, aí é esse procedimento. Aperta igual, o Excel ele começa a entender que você quer uma função. Você coloca a função que ele quer, que você quer, né?
ele vai buscar na caixinha de funções dele, vai pegar a função. Você coloca essa função, aí ele vai falar, beleza, para eu rodar essa função, para eu fazer isso para você, você precisa me dar algumas informações. No caso da média, você precisa me dar o intervalo de números que você quer que eu tire, os números que você quer que eu tire a média entre. A mediana, a mesma coisa. O primeiro quartil, por exemplo, você precisa dar para ele a função quartil, né? Você precisa dar para ele o intervalo de números que você quer pegar o primeiro quartil, ou o segundo quartil, ou o terceiro quartil, e falar também qual quartil você quer. Eu quero o primeiro, então você vai colocar qual que é o quarto que você quer? 1. Você quer o segundo? Qual que é o quarto que você quer? 2. E assim sucessivamente. Variância, var.p, vai fazer a mesma coisa. Opa, eu fiz errado. Variância, var.p, fecha parênteses. E desvipad.p, que é o desvio padrão, não é aqui. Desvipad.p, abre parênteses, é esse daqui. Para eu diminuir o número de vírgulas, eu seleciono aqui a galera, que eu quero diminuir o número de vírgulas, e eu venho aqui no cabeçalho, vai ter aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Eu quero diminuir. Então, opa. Fique assim. Todos estão bonitões desse jeito, né? Então, só para eu... Deixa eu ver se eu passei por tudo. Eu passei por, na verdade, tudo que a gente falou na aula de uma forma mais lenta, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Se você quiser, você pode ir no seu Excel. Pode ser que esteja ligeiramente diferente do que está no seu Excel propriamente dito, mas é ligeiramente. Então, se você está acompanhando comigo, você vai conseguir encontrar no seu. Opa. Você vai vir aqui. Aqui a coisa do Zoom está na minha frente. Aqui, você vai em fórmulas aqui. E você tem fórmulas, você tem tudo que o Excel tem de fórmula. Você tem autossoma, você vai encontrar as funções de soma, média, de contar números, máximo, mínimo, tudo que a gente fez aqui. Se eu quiser, se eu vier aqui em inserir função, o Excel ele vai me dar o construtor de fórmula. E você vai aqui mostrar todas as funções. E ele tem a quantidade gigantesca de funções, você vai clicar todas essas funções, você vai ter essas funções aqui. Tem várias bem avançadas, umas bem básicas. As que a gente está passando, por exemplo, vamos pegar aqui quartil, a do quartil. Quartil.inc. O que ele tá escrito no Excel aí? Pode ser que esteja meio pequenininho, mas retorna o quartil do conjunto de dados com base nos valores de percentil de 0, 1, inclusive. Então, o que ele pede? Se eu apertar inserir quartil, inserir função aqui, ele vai me pedir a matriz, que eu vou selecionar aqui, e vai me pedir o quarto, que é o segundo quartil, é o segundo quarto. E vou dar play. Opa, deu errado aqui, né? Deu errado. Por que deu errado? Tá. É porque ele somou os dois quartis. Como a gente verifica isso, a gente vai aqui. O que está dentro da célula? Tá. Quartil inc, que é o segundo quartil, 4 mais o quartil inc, 4. Eu só confundi vocês, então apaga isso da cabeça. Enfim, 4. Mas qual que era meu ponto? Se você for dentro do próprio Excel, você pode... Dentro do próprio Excel, você pode ficar fuçando quais funções tem lá. E verificando o que o Excel pede para você fazer essa função. Então, só para finalizar, se a gente quiser salvar aqui, a gente vai lá no salvar, ou você vai no salvar como, que nem em outros documentos do Microsoft.
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, você clica em salvar como. Aí você coloca aonde você quer salvar, você coloca o nome, plantão 3. Esse é o terceiro plantão? Não, esse é o quarto plantão. Plantão 4, e você coloca o formato do arquivo que você quer. Esse é o formato de Excel padrão, que é o XLSX. Se você quiser trocar o formato, como CSV, como eu tinha falado na própria terça-feira, você vai lá e clica CSV e salva. Se você quiser mandar para alguém e tiver muito pesado, você salva em CSV, que é menor. Ele comprime o tamanho do arquivo. Você salva, tá salvando, tá bonito, e o Excel, eu fiz uma planilha aqui de alunos e nota da prova, e consigo ver onde está o centro da minha prova, da nota da minha prova, da minha sala de aula, que é 4, e a média é 4,24. Onde está mais ou menos a posição, onde está os que tiraram, os 25% alunos que tiraram pior nota, os 25% que tiraram a maior nota, quanto variou, porque você percebe que variou muito, né? O desvio padrão é 3,06. Isso é muito, desviou muito. Você tem gente que tirou desde o 0, do 1, até gente que tirou o 9, o 7, o 6 e assim sucessivamente. Para padronizar, a gente poderia padronizar. Vamos fazer rapidão. A gente pega igual, abre parênteses. Igual, abre parênteses, a nota menos a média dividido pelo desvio padrão. Se eu arrastar para todo mundo, você vai ver que eu estou dividindo por 0. Por quê? Se você analisar aqui, ele está pegando a nota da prova, subtraindo da mediana e dividindo por 0. Não dá. Os professores de matemática que me matem aqui e concordam comigo aqui que não dá para dividir por 0. Então, a gente precisa fixar, para eu fazer dessa forma rápida, a gente precisa fixar quando a gente for arrastar. Então, a gente aperta o cifrão antes do número para fixar a linha. Então, quando eu for arrastar, antes do número para fixar a linha e antes da coluna para fixar antes da letra para fixar a coluna. Se eu arrastar lá para baixo, você vai ver que deu certo, né? Por que deu certo? Porque eu fixei. Como assim eu fixei? Se a gente analisar essa fórmula aqui, o que ela está fazendo? Ela está pegando a nota menos a média dividido pelo desvio padrão. Isso é padronizar. Então, se eu não tivesse fixado e eu tivesse arrastado tudo, como eu até fiz, ele arrastaria tudo que a função está pedindo, e o que daria errado, daria uma divisão por 0, porque se eu arrastei para baixo, a média também foi arrastada para baixo, então estaria subtraindo pela mediana, e o desvio padrão arrastaria para baixo. Ele estaria dividindo por 0. Agora, quando eu fixei, ele fixou, mesmo que eu tinha arrastado para baixo, o desvio padrão e a média foram fixadas pela linha. Tá? Então, é isso, pessoal. Falei até demais. Lembre-se, continuem assim, fiquem em casa se possível. Amanhã a gente tem o nosso seminário semanal. Amanhã a professora Cristine vai falar sobre o paper, o artigo acadêmico que ela fez, que verificou como programas utilizando Lego afetaram as habilidades socioemocionais de alunos, tá? De estudantes. Então, às 2 horas a gente vai estar aqui para falar com ela, tá? E ela vai contar um pouco sobre o que foi esse artigo. E na semana que vem, terça-feira, a gente começa o nosso módulo de Excel intermediário, então a gente começa umas funções um pouco mais avançadas. Então, até lá, assistam e reassistam os vídeos de Excel básico, para conseguir acompanhar direitinho. E na quarta-feira, extraordinariamente, a gente vai ter o nosso plantão de dúvidas.
Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem bem. Até terça-feira, até quarta-feira. E até amanhã, né? Tchau, tchau.